Bom dia, crianças. Hoje, segunda-feira, a gente vai fazer um pouquinho sobre português. Então, antes de tudo, nós vamos começar esse vídeo e eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer a atividade juntos. Pause quantas vezes for necessário. Não entendeu? Dá um pause no vídeo, volta, depois continua. Vai lá, pausa de novo, escreve o que tem que escrever, o que é necessário escrever e volta de novo, tá bom? O importante é vocês fazerem a atividade, concluírem. Então, português hoje, página 13. Concordância verbal. Nessa sessão, você vai estudar algumas alterações que os verbos costumam sofrer para se adequar às outras palavras em uma frase. Observe a imagem a seguir e leia as legendas abaixo. Então, aí na imagem a gente está vendo 3 atletas. Então, tem o primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. A legenda é: o atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Os atletas nigeriano e venezuelano terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Quais são as duas formas verbais empregadas na legenda abaixo? Então, o verbo é terminar. Quais foram as duas formas verbais que esse verbo foi escrito na legenda? O verbo é terminar. Então, ele está escrito de duas formas aí na legenda. Quais são as duas formas? Muito bem. Terminou e terminaram. Então, na letra A resposta é terminou e terminaram. Letra B. Complete as lacunas com singular, a palavra singular, ou a palavra plural. Então, nós sabemos, no plural, quando tem mais de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um caderno. Está no singular a palavra caderno. Agora, se eu vou botar no plural, eu tenho mais de um. Eu tenho 3 cadernos. Foi para o plural. Simples. Atletas. A palavra atletas, ele está no singular ou no plural? Plural. Então, vocês vão escrever plural. Atleta. Sem o S no final. Singular. Escrevam singular. O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta, que está no singular. E depois sofreu outra alteração para concordar com o substantivo atletas, que está no plural. Virando a folha. O verbo terminar mudou sua forma para concordar com o substantivo atleta, ora no singular, ora no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam com o gênero masculino e feminino do substantivo ou o número singular e plural do substantivo? Muito bem, singular e plural. Você já estudou que os pronomes pessoais podem substituir substantivos. Veja a seguir os pronomes que poderiam substituir os substantivos atleta e atletas. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. A palavra, o substantivo atleta, pode ser substituído pelo pronome ele. Embaixo, a frase está toda no plural. Os atletas terminaram a competição no segundo lugar. Foi substituído pelo pronome eles. Agora, empregue nas frases abaixo o verbo terminar no tempo passado, de acordo com o pronome em destaque. Passado é no tempo pretérito, o que já aconteceu.
Então, o pronome é eu. Eu, a competição em primeiro lugar. Eu terminei. Então, vocês vão escrever terminei a competição em primeiro lugar. Nós terminamos a competição em primeiro lugar. Ela terminou a competição em terceiro lugar. 4. O verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteraram para concordar com a pessoa do discurso ou pessoa gramatical ou o grau aumentativo e diminutivo do termo que se refere. Primeiro quadrinho, muito bem. A mudança que o verbo sofre em uma forma para concordar com o substantivo ou pronome é chamada de concordância verbal. Agora, página 15. Reescreva a frase a seguir, substituindo o pronome ele pela pessoa indicada, fazendo as alterações necessárias. Olha, a frase é: ele gosta de tocar violão. Letra A. Eu. Como que eu vou botar essa frase empregando o pronome eu? Eu gosto de tocar violão. Então, vocês vão escrever isso. Eu gosto de tocar violão. Você. Você gosta de tocar violão. Nós. Nós gostamos de tocar violão. Vocês. Vocês gostam de tocar violão. Eles. Eles gostam de tocar violão. Número 2. Passe as frases a seguir para o singular. Então, a frase está escrita no plural, nós vamos escrever a frase no singular. A frase da letra A é: os jornalistas erraram. No singular, um só. O jornalista errou. Repetindo, o jornalista errou. Letra B. As crianças adormeceram. A criança adormeceu. Repetindo, a criança adormeceu. Nós passamos as frases para o singular. Agora, no número 3, a frase já está no singular. Nós vamos passar para o plural. A encomenda chegou, é a frase da letra A. As encomendas chegaram, com M no final. Repetindo, as encomendas chegaram, com M no final. Isso. Letra B. A criança brinca. No plural, as crianças brincam, com M também. As crianças brincam. Página 16 tem um texto muito legal do Harry Potter e a Pedra Filosofal. É um texto que mostra e fala sobre um jogo muito interessante, que vocês vão ler. O texto começa na página 16 e termina na página 19. Então, vocês vão ler e vão saber o que é esse quadribol que eles falam, que eles jogam. É um jogo, né, feito no ar. Então, vocês vão descobrir. Depois, na página 20, vem aí falando sobre a autora, né, onde ela nasceu, uma biografia dela aí, conta a história.
E depois lá embaixo tem: os acontecimentos narrados nesse trecho de romance envolvem seres reais ou fictícios? Fictícios, né? O personagem é um bruxo. Que elementos citados no início do texto confirmam essa afirmação? Então, o que fala que mostra que ele é um bruxo? Que ele pode voar numa vassoura, não é? No texto fala que ele voa numa vassoura. Bruxa, um fictício isso, né? Então, vocês vão escrever: ele pode voar em uma vassoura. Página 21. Os personagens de um romance são classificados de acordo com o papel que desempenham na história. Então, tem o protagonista, personagem principal, que mais se destaca, o principal da história. Antagonista, o adversário do protagonista, como se fosse um filme, quem é o inimigo do personagem principal. Secundários, personagens com menos destaque, que aparecem ali, mas não tem tanto destaque assim, não chama tanta atenção. Então, tem o protagonista, é o personagem principal da história. Antagonista é o adversário, é o inimigo do personagem principal. E secundários são os outros personagens que aparecem que não chamam tanta atenção. Na letra A vem quem é o personagem principal e quem é o personagem secundário no trecho lido. Então, Harry Potter é o personagem principal. Então, vocês vão escrever isso. E quem é o secundário? Né? Aquele que aparece ali, mas não é o inimigo, e ele aparece na história de vez em quando. É quem? Olívio, não é? Há algum antagonista nesse trecho de romance? Não, né? Antagonista é o inimigo. Ele apareceu falando do inimigo dele ali? Alguém, um adversário dele? Não, então vocês vão escrever não. Não aparece nenhum antagonista. 4. Nos textos narrativos, como o trecho do romance que você leu, o narrador pode ser classificado de duas formas. O narrador, quem conta a história, ele pode ser o narrador observador, que é a pessoa que narra, mas não participa da história. Ele só conta a história, mas ele não está ali na história. É o narrador observador. E pode ser o narrador personagem. É aquele que conta a história e participa da história também. Entenderam? Nessa história de Harry Potter, o narrador é personagem ou é o narrador observador? Personagem. Quem estava contando a história participa da história? Não. Ou a pessoa que estava contando, ele só está contando a história. Exatamente. Narrador, observador. Marca aí. Número 5. É possível saber o tempo dessa narrativa, ou seja, quando os fatos narrados nesse trecho acontecem? Sim. Porque aparece aí falando que aconteceu a história por volta de 7 horas da noite. Tem a hora que acontece, não é? Então, vocês vão escrever sim, por volta de 7 horas da noite. Número 6. Qual é o espaço dessa narrativa? Ou seja, em que lugar se passam os fatos narrados nesse trecho? Aonde que acontece a história? Exatamente, no estádio de quadribol. Então, vocês vão escrever no estádio de quadribol.
Página 22. Relacione as bolas do quadribol às suas características: goles, balaço e pomo de ouro. Vermelha, do tamanho de uma bola de futebol. Sua função é marcar o gol. Quem é? Goles, letra A. Muito bem. De ouro, com as asas de prata, pequenininha, é a bola mais importante, que se deve ser agarrada pelos apanhadores. Pomo de ouro, letra C. Preta, um pouco menor que a bola vermelha. Sua função é derrubar os jogadores. Balaço, D. Muito bem. Assim ficou A, C e B. 8. Em sua opinião, do que os fãs de Harry Potter mais gostam na saga? Leia o gráfico a seguir e descubra a opinião de 3 leitores. Então, a gente vê aí o que os fãs mais gostam. Estão divididos nas cores, não é? E a gente pode observar aí que as aventuras ganharam, né? Do que os leitores mais gostam? Da aventura. Quando fala de aventuras. Quantos leitores preferem quadribol? Então, a gente vai ver quantos leitores aí, quadribol é o rosa. Então, ele é preferido, essa história aí que vocês leram, esse trecho, só uma pessoa que gostou da história de quadribol. O romance, agora completar o texto. O romance é um texto narrativo. Os textos narrativos geralmente apresentam um narrador que conta a história e pode ser narrador personagem ou narrador observador. Personagens que praticam as ações e podem ser protagonistas, antagonistas ou secundários. Tempo, que indica quando ocorrem os fatos, e espaço, que indica onde ocorrem os fatos. Agora, na página 24, encontro consonantal. Vamos estudar agora como as consoantes se comportam nas palavras e nas sílabas. Observe as imagens e as palavras abaixo. Planta, livro, barco. As letras destacadas nas palavras acima são vogais ou consoantes? As letras destacadas em planta, PL, livro, VR, barco, RC. Consoantes. Escrevam consoantes. B. Pronuncie novamente. Planta, livro e barco. Cada um dos pares de letras destacados representa um único som ou 2 sons diferentes? 2 sons diferentes. As combinações das consoantes PL, VR e RC nas palavras planta, livro e barco são encontros consonantais. As palavras, quando 2 consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre o encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro das consoantes. Quais são as consoantes que nós temos no alfabeto? Tirando as vogais, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Tirando essas vogais, ficam as consoantes.
Agora, na página 25, os encontros consonantais podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Planta, olha aí o encontro consonantal, na hora que eu fui separar as sílabas, eles ficaram juntos, o P e o L. Livro, separou as sílabas, V e R ficou junto. Ou ele pode ficar separado, como em barco. R ficou em uma sílaba, o C em outra sílaba. Agora embaixo V, ficam na mesma sílaba, os encontros consonantais que ficam na mesma sílaba. BR, FL, DR, PL e TR. Os que ficam em sílabas separadas. ST, RS, LG, DV, RF. Agora nós vamos ver embaixo o dígrafo. Agora vamos conhecer um fenômeno sonoro produzido pela junção de duas letras. Observe as imagens e as letras em destaque nas palavras abaixo. Medalha, carro, chave. Página 26. Pronuncie novamente as três palavras da página anterior. Cada par de letras LH, RRCH representa um único som. Ao responder à questão anterior, você pode perceber que as palavras medalha, carro, chave possuem mais letras do que sons. A palavra medalha possui 7 letras, mas tem 6 sons, pois a combinação de LH representa apenas um som, medalha. A palavra carro possui 5 letras, mas tem 4 sons, porque a combinação de RR representa um som, carro. A palavra chave possui 5 letras, mas tem 4 sons, porque a combinação do CH representa um som. Dígrafo é a combinação de duas letras que representam apenas um som. O dígrafo podem ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Medalha e carro. Medalha, o LH eles ficaram juntos. Carro, RR, a gente já sabe, é regra, não fica junto, eles se separaram. Então, aí embaixo tem dígrafos que ficam na mesma sílaba. CH, NH, LH, GU e QU. Dígrafos que ficam em sílabas separadas, em sílabas diferentes. SC, SC cedilha, XC, RR e SS. Na página 27, tem um poema. Caixa de lápis de cor. Na minha caixa de lápis de cor, guardo um arco-íris, muitas flores e um pôr do sol. Se chove, coloro o céu de azul. Posso até desenhar uma lua no dia, desenhar um poema no céu. Na minha caixa de lápis de cor, guardo o segredo dos sonhos coloridos da minha vida. Letra A. De acordo com o poema, quais elementos são guardados na caixa de lápis de cor? Então, vocês vão escrever. Está falando aí. O que ele guarda na caixa de lápis de cor? Arco-íris, flores, pôr do sol, segredo dos sonhos coloridos da vida, né? Mas quem botou seu segredo também tá ótimo. Releia as palavras a seguir retiradas do poema, analisando as combinações arco-íris, flores, chove, poço, segredos e sonhos.
Olha os que estão destacados, as letras em destaque. Na página 28, escreva as palavras de acordo do quadro da página anterior, de acordo com o som das letras destacadas. Um único som, que são os dígrafos. Chove, poço, sonhos. 2 sons no quadrinho do lado. Arco-íris, flores, segredo. Letra C. Agora ligue as combinações das letras à classificação que recebem. Então, aí tem as combinações RC, FL, GR. Encontros consonantais. CH, SSNH, dígrafos. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir. Abraço, molhado, queijo, passeio, clima, quente, curso, cascata, olho, trigo. Agora, escreva as palavras nos quadros abaixo de acordo com as indicações. Quais são as palavras que têm encontro consonantal? Abraço, clima, curso, cascata, trigo. Agora no quadro do lado, que são os dígrafos, são as que sobraram, que têm um único som. Molhado, queijo, passeio, quente, olho. Muito bem. Olha só, por hoje a nossa aula termina aqui. Volta o vídeo quantas vezes for necessário para você poder responder direitinho todas as atividades, tá bom? Amanhã, terça-feira, a gente se encontra. Tchau!